Sem dúvida nenhuma, a Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimento acerca de quem Deus é, acerca de quem nós somos, daquilo que aconteceu, acontece e vai acontecer. A Bíblia não precisa ser atualizada, a Bíblia não precisa de homens que venham mudar vírgulas, pontos, is. A Bíblia ela é absoluta, ela é a verdade de Deus e ponto final. Cuidado com aquilo que você tem ouvido nesses dias, porque as pessoas estão tentando diminuir o poder da palavra, elas estão tentando relativizar, estão tentando dizer que a Bíblia é ultrapassada e ela precisa ser ajustada para se adequar aos pecados do homem. Deixa eu falar uma coisa para você, não é a Bíblia que tem que se adequar ao homem, mas o homem que tem que se adequar à Bíblia. Cada vez mais nós estamos vendo as pessoas não querendo viver uma vida de santidade, de caráter, de boas escolhas, e por isso elas querem tirar alguns pecados da Bíblia. Cuidado com quem você está seguindo, cuidado com quem você está ouvindo, porque no meio de tanta informação existe muita heresia e muita besteira. Eu sou Leandro Machado e é um privilégio estar aqui com você todos os dias, lendo a Bíblia para blindar o nosso coração, para que nós não venhamos errar, não cair aí nessas artimanhas do diabo e de homens que com a mente cauterizada têm buscado coisas que não são agradáveis a Deus. Bora lá então, se você está chegando aqui, já se inscreve no canal, já deixa o like, ativa o sininho. Bora lá que a gente vai começar hoje de Efésios 3. Depois vamos para Ezequiel e vamos finalizar lendo Isaías, tá bom? Então bora lá. Efésios 3:1 ele diz assim, ó: quando penso em tudo isso, eu, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, para o bem de vocês, gentios, tomando por certo a propósito que vocês sabem que Deus deu essa responsabilidade especial a vocês. Como lhes escrevi anteriormente, em poucas palavras, o próprio Deus revelou esse segredo a mim. Ao lerem o que escrevi, entenderão minha compreensão deste segredo a respeito de Cristo, que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos profetas e apóstolos. Este é o segredo revelado, tanto aos gentios como aos judeus que creem nas boas novas e participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Lembra? Igualmente, né? Porque nós temos acesso às bênçãos de Abraão através da fé. E ele diz: ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam das mesmas promessas de Cristo Jesus. Pela graça e pelo grande poder de Deus, recebi o privilégio de servir, anunciando essas boas novas. Ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo e explicar todo esse segredo de Deus, o Criador de todas as coisas, que se manteve oculto desde o princípio. Verso 10. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes, autoridades, domínios, os celestiais, por meio da igreja, os quais, por muitas formas de sabedoria divina, esse propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo, nosso Senhor. Por meio da fé em Cristo agora, nós temos ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Portanto, eu lhes peço que não desanimem por causa das minhas provações. É por vocês que sofro, a honra toda é de vocês. Então, a gente vê, né, Paulo passando por muitas dificuldades. Ele fala: ei, não quero que vocês se entristeçam por causa disso, porque tudo isso que eu estou fazendo é por causa de vocês. Ele diz, verso 14: quando penso em tudo isso, cai de joelhos e ora ao Pai, o Criador de todas as coisas que está no céu e na terra. Peço que toda riqueza de sua glória, que ele fortaleça vocês com poder interior, por meio do Espírito. Então, Cristo habitará em seu coração, na mesma medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e se manterão firmes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, que vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então, vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Toda a glória seja dada a Deus, que por seu grandioso poder atua em nós, e este é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A ele seja a glória na igreja e em Cristo por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Olha que coisa linda, gente, né? De fato, Paulo falando que Deus, ele tem muitas coisas grandes para manifestar na nossa vida, mas ele diz que nós precisamos conhecer. Eu gosto muito dessa relação, porque ele diz, existe algo disponível, mas você precisa conhecer este algo. Conhecer a altura, a grandeza, a largura, a profundidade. Por quê? Se existe algo, mas eu não conheço esse algo, então eu não posso desfrutar desse algo. Então lembra que conhecimento, né, e frutificação, ou conhecimento e deleite são coisas que estão totalmente ligados. Você só desfruta daquilo que você conhece. Bora lá então agora para Ezequiel. Vamos lá, Jeremias, Ezequiel, capítulo de número 8 e 9. Vamos ler os dois. Bora lá. Ezequiel 8:1, ó. Em 17 de setembro, no ano sexto do exílio do rei Joaquim, enquanto as autoridades de Judá estavam em minha casa, a mão do Senhor soberano veio sobre mim. Vi uma figura semelhante a um homem, da cintura para baixo parecia uma chama ardente, e da cintura para cima tinha aparência âmbar reluzente. Ele estendeu algo que parecia, você viu aqui?
Quase passou dentro de casa aqui, ó, maritaca. Né? Estendeu a mão reluzente, ele estendeu algo que parecia a mão e me pegou pelos cabelos. Então o Espírito me elevou entre a terra e o céu e me transportou para Jerusalém, numa visão dada por Deus. Fui levado até a parte norte do pátio interno do templo, onde havia um ídolo que provocou ciúme ao Senhor. De repente estava ali a glória de Deus de Israel, como tinha visto antes no vale. E então o Senhor me disse: Filho do homem, olhe para o norte. E eu olhei para o norte, e ali pela entrada da porta, junto ao altar, estava um ídolo que havia provocado ciúme ao Senhor. Então o homem disse: O que é que você vê? O que é que estão fazendo? Vê os pecados detestáveis que o povo de Israel comete para se afastar do meu templo? Venha, e eu lhe mostrarei o pecado ainda mais detestável do que esse. Então ele me levou à porta do pátio do templo, onde vi um buraco no muro, e disse: Agora, o filho do homem, cave no muro. Cavei no muro, encontrei uma passagem escondida. E ele disse: Veja os pecados perversos e detestáveis que cometem ali. Entrei e vi várias paredes cobertas de desenhos de toda espécie de animal que rasteja, de criatura detestável. Vi ali também diversos ídolos adorados pelos israelitas. Estavam ali 70 autoridades de Israel, e no meio estava Jazanias, filho de Zafã. Cada um deles segurava um incensário, do qual subia uma nuvem de incenso. Então o Senhor disse: Filho do homem, vê que as autoridades de Israel fazem com seus ídolos em salas escuras. Dizem: O Senhor não nos vê, o Senhor não abandonou a nossa terra e não abandonará. Acrescentou: Venha, eu lhe mostrarei pecados ainda mais detestáveis do que esse. Em seguida me levou até a porta norte do templo, onde algumas mulheres estavam sentadas chorando pelo deus Tamuz. Filho do homem, o que você vê? E ele perguntou. Venha, eu lhe mostrarei pecados ainda mais detestáveis. Em seguida levou-me para o pátio interno do templo, na entrada, entre o pórtico e o altar. Havia cerca de 25 homens com as costas para o templo do Senhor. Estavam voltados para o leste, prostrados no chão, e adoravam o sol. Filho do homem, você vê isso? Perguntou. Será que significa que o povo nada tem mais para cometer de pecado detestável que leva a nação inteira à violência, que a faz zombar de mim e provocar a minha ira? Por isso responderei com fúria e não pouparei, nem terei piedade, mesmo que clame bem alto, eu não os ouvirei. Então percebe que não é o pecado de uma pessoa, mas percebe que todas as pessoas tinham se perdido, inclusive os líderes. E aqui é a minha maior preocupação, porque quando o povo só está dando problema e está, cambaleando aí pelo mundo afora, mas os líderes estão compromissados, o povo vai ter pastor para cuidar. O problema é quando os pastores viram a cabeça, transformando a igreja em algo libertino, dizendo: não, pode tudo, vem aí. Não, gente, as pessoas vêm como elas estão, mas elas não podem ficar como elas estão. Lembra que todo mundo precisa abandonar as coisas ruins para de fato viver a palavra, independente do tipo de pecado. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que estava na homossexualidade, também não continua mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Porque tudo isso são práticas pecaminosas da lista de Gálatas capítulo 5, tá bom? Bora lá então aqui, Ezequiel 9:1, ele diz assim: Então o Senhor disse em voz alta: Tragam os homens escolhidos para castigar a cidade. Diga-lhes que venham com armas de destruição. Logo surgiram 6 homens vindos da porta superior, voltado para o norte, e cada um tinha na sua mão uma arma mortal. Estava com eles um homem vestido de linho, que levava na cintura um estojo com material de escrever. Todos entraram no pátio do templo e ficaram junto ao redor do altar de bronze. Então a glória do Senhor, do Deus de Israel, levantou-se no meio dos querubins, onde havia sentado, e se moveu para a entrada do templo. O Senhor chamou o homem vestido de linho, que carregava o estojo com material de escrever, e lhe disse: Ande pelas ruas de Jerusalém e coloque um sinal na testa de todos os que choram e gemem por causa dos pecados detestáveis cometidos nessa cidade. Em seguida, ouviu o Senhor dizer a outros homens: Sigam pela cidade e matem todos cuja testa não estiver marcada. Não mostrem compaixão nem piedade, matem todos, idosos, velhos, meninas, mulheres, crianças pequenas, mas não toquem naqueles que tiverem o sinal. Comece aqui mesmo no templo. E eles começaram pelos 70 líderes da entrada do templo. Profanem o templo, o Senhor ordenou. Encham seus pátios com cadáveres, vão. Então eles saíram e começaram a matança em toda a cidade. Enquanto isso, fiquei sozinho. Prostrei-me com o rosto no chão e clamei: Ó Senhor soberano, acaso tua fúria contra Israel exterminará todos que restam em Israel? Então ele me disse: Os pecados do povo de Israel e de Judá são muito grandes. Toda a terra se encheu de homicídio, a cidade está repleta de injustiça. E eles dizem: O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou tudo. Por isso não os pouparei, nem terei piedade deles. Eu lhes darei o que merecem por tudo que fizeram. Então um homem vestido de linho, que carregava estojo com material de escrever, voltou para relatar: E fiz o que ordenaste. Gente, que visão pesada daquilo que iria acontecer, né? Então a gente vê de fato aqui o grande perigo dessa vida de infidelidade que o povo de Israel estava vivendo e que muitos estão continuando hoje. Bora lá aqui para Isaías, agora capítulo de número 41. Bora lá, Isaías 41, ele diz assim, verso 1:
Ouçam em silêncio diante de mim, povos do outro lado do mar. Preparem seus argumentos mais convincentes e venham agora e falem. O tribunal está pronto para ouvir o seu caso. Quem instigou esse rei que vem do leste e chamou para o justo serviço de Deus? Quem lhe dá vitória sobre muitas nações e permite que ele pisoteie seus reis? Com sua espada reduz exércitos ao pó, com seu arco dispersa-os com par e vento. Ele os persegue e segue diante em segurança, mesmo que caminhe em território desconhecido. Quem realizou os feitos tão poderosos e clamou cada nova geração desde o princípio dos tempos? O Senhor é o primeiro e o último, somente Ele. Os povos do outro lado do mar observam com medo. Terras distantes estremecem e se aprontam para a guerra. Cada um encoraja seu amigo dizendo: seja forte. O escultor anima ourives e o que faz moldes ajuda na bigorna. Muito bem, dizem, está ficando muito bom. Com todo o cuidado, juntam as partes e fixam os ídolos com pregos para que cada um não tombe. Quanto você, meu servo Israel, Jacó, meu escolhido, descendente do meu amigo Abraão, eu os chamei de volta com os confins da terra e lhes disse: você é o meu servo, pois eu escolhi e não lancei fora. Não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois eu sou o seu Deus. Eu fortalecerei e ajudarei com a minha vitoriosa mão direita e eu sustentarei. Sim, todos os seus furiosos inimigos ficarão confusos e humilhados. Quem se opuser a você morrerá e não dará em nada. Você procurará e não encontrará aqueles que tentam conquistá-lo. Quem o atacar será reduzido a nada, pois eu o seguro pela mão direita. Eu, Senhor, seu Deus, eu lhe digo: não tenha medo, estou aqui para ajudá-lo, embora você não passe de um verme. Pesado, né? Não tenha medo, pequenino Israel, pois eu ajudarei. Eu sou o Senhor, seu Redentor, eu sou o Santo de Israel, e você verá um novo instrumento de debulhar, com muitos dentes afiados. Despedaçará os seus inimigos, transformará montes em palha. Você os lançará ao alto e o vento levará embora. O redemoinho espalhará, então você se alegrará no Senhor e se gloriará no Santo de Israel. Os pobres e necessitados procuram água e não encontram. E se tiverem a língua ressequida de sede, eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, Deus de Israel, jamais os abandonarei. Abrirei rios para eles nos planaltos, lhes darei fontes de águas nos vales, encherei o deserto do açude e a terra seca de mananciais. Plantarei árvores no deserto, cedro, acácia, murto, oliveira, cipreste, beto, pinheiro. Assim todos que vierem verão o milagre e entenderão o que significa. O Senhor fez isso, o Santo de Israel o criou. Apresentem a causa dos seus ídolos, diz o Senhor. Que eles mostrem o que são capazes de fazer, diz o rei de Israel. Que digam o que aconteceu há muito tempo, porque analisaremos as provas. Ou digam o que o futuro reserva, para que saibamos o que acontecerá. Sim, anunciem o que acontecerá nos dias que estão por vir. Então saberemos que seus deuses são de fato. Faça alguma coisa boa ou má. Faça algo que cause espanto ou que encha de medo. Mas não. Vocês são menos que nada e nada podem fazer. Os que escolhem vocês contaminam a si mesmos. Eu, porém, levantei um líder que virá do norte, desde o leste ele invocará meu nome. Eu lhe darei vitória sobre os líderes dos povos, ele o pisará como o oleiro pisa o barro. Alguns que lhes falo desde o começo dizem: como pode acontecer isso? Quem previu essas coisas e fez admitir que ele tinha razão? Ninguém disse coisa alguma e nenhuma só palavra. Eu fui o primeiro a dizer: Sião, veja, o socorro está a caminho. Enviarei a Jerusalém um mensageiro com boas notícias. Nenhum dos seus ídolos lhes disse isso. Nenhum deles respondeu quando perguntei. São objetos tolos e sem valor. Todos os seus ídolos são vazios, assim como o vento. Então olha aqui mais uma vez repreensão, mas Deus falando, e eu continuo amando, eu continuo. Lembra, gente, Deus fez uma promessa, uma aliança, está aqui. A gente está aqui errando o tempo todo. Então quando a gente erra, a gente sai, né, do lugar onde essas bênçãos podem se manifestar. Quando a gente pede perdão e volta, a gente de fato colhe. O problema é que nesse percurso aqui, muito dano muitas vezes vem, porque escolhe errado, colhe errado, tá bom? Então a gente termina nossa leitura de hoje, né, aqui com Isaías capítulo 41. Ele fala para mim: o que é que mais você gostou? Eu fico com Efésios, eu amo Efésios também, amo as cartas do Novo Testamento. Algumas eu amo bastante também do Velho Testamento, mas Efésios para mim também é um queridinho tanto quanto Gálatas. Vamos orar? Pai, te agradeço pela sua fidelidade, obrigado porque até aqui o Senhor tem falado ao nosso coração. Eu oro para que o Senhor nos ajude, Pai, nos inspire, nos auxilie ao fazer escolhas acertadas, a alegrar o teu coração. Obrigado mesmo, Pai, por dias diferentes, melhores, se manifestando na casa de cada um dos meus irmãos, no trabalho, na saúde. No nome de Jesus, amém. Gente, compartilhe esse vídeo com a pessoa que você ama, segue lá no Instagram, o Leandro Machado. Eu te espero amanhã no nosso próximo vídeo. Fique com Deus e tchau, tchau.